Pelo convite, obrigado pelas palavras e pela acolhida nesse tempo aqui em Esperança. Deus tem nos abençoado grandemente. Quero, antes de ler o texto bíblico, eu quero parabenizar todas as mamães, né? Aproveitar esse momento e dizer: você, mamãe, você é muito especial, e louvamos a Deus pela sua vida, pela sua instrumentalidade no reino de Deus. Você, mamãe, com certeza é a mão de Deus agindo nas nossas vidas, não tenho dúvida nenhuma. Nesta manhã, que Deus as abençoe e as enriqueça naquilo que você deseja, aquilo que é anelo do seu coração. Amém? Quero convidar os irmãos a que abram suas Bíblias, um texto bastante conhecido, que se encontra lá, 2 Reis, capítulo 5, de 1 a 19. Um texto longo, nós vamos ler o texto todo. É um texto que fala da cura de Naamã. Sem sombra de dúvida, muitas mensagens já foram pregadas em cima desse texto, mas como a Bíblia ela é viva e eficaz, ela sempre se renova, né? E sempre Deus traz ensinamentos novos e preciosos para as nossas vidas. Se a gente ouvir um sermão nesse texto 100 vezes Deus ministra a nossa vida de uma forma especial. Às vezes uma única frase mexe com a gente, muda a nossa história e a gente segue aquilo que Deus tem para nós. 2 Reis 5, de 1 a 19. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. A misericórdia não está nem aqui no telão, né? Vai projetar ainda. O telão também está na misericórdia. Opa, já está aqui. Diz assim a palavra do Senhor: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. E o rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste suas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. E então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou uma mensagem para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me e invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. E assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. E ele foi purificado, e sua pele tornou-se como a de uma criança. E então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus.
Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente de teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Então Naamã, embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas da terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. E disse Eliseu: vá em paz. Vamos orar? Senhor, diante de ti a tua palavra. Tua palavra que é viva e eficaz, que fala por si só. E queremos suplicar para que o teu Espírito tenha liberdade para falar em cada coração, começar do meu, a de cada um aqui nesta manhã, aqueles também pela internet, que teu Espírito ministre conforme a necessidade de cada um. Que sejamos tocados, admoestados, exortados pelo Senhor, para compreender a tua vontade e o teu querer para as nossas vidas. Fala conosco e recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Como eu disse, meus irmãos, essa história, ela é extraordinária, conhecida demais. A história de um homem muito poderoso. Um homem que, por conta do poder que possuía, havia dentro dele algo que o adoecera muito mais do que a lepra. A doença de Naamã, pior do que a lepra, era algo que a gente pode perceber nas entrelinhas do texto, que era um homem altamente orgulhoso. E eu diria assim, olhando para a história de Naamã, nós precisamos olhar para a nossa própria história, olhar para o nosso umbigo e perceber em que momento o nosso coração tem sido enredado por esse mal chamado orgulho, altivez, soberba, presunção. Todos nós temos um pouco disso, meus irmãos. Todos nós, em algum ou maior ou menor grau, temos um pouco de soberba, de orgulho, de presunção. Uns mais, outros menos, mas todos nós somos contaminados com isso, porque nós somos seres humanos, e muitas vezes basta que a gente alcance alguma posição de destaque na vida, que o nosso coração sobe, quando deveria descer, quando deveria ser diminuído diante de Deus, diante das pessoas, olhar para o semelhante como realmente semelhantes. Mas muitas vezes, quando nós conquistamos um título, um doutorado, alguma coisa, a gente começa a quase que flutuar, porque achamos que somos melhores do que o outro, e olhamos para a nossa trajetória de vida, a história da nossa casa, da nossa família, olhamos para aqueles que não têm a mesma trajetória e achamos que somos superiores a eles, e na verdade, nós somos todos iguais. Nessa história, nessa vida, nós somos iguais e não há motivo sermos orgulhosos, presunçosos, porque tudo que temos e o que somos vem de Deus. É Ele que abençoa quem Ele quer abençoar, é Ele que dá graça a quem Ele quer dar graça, é Ele que enriquece a quem Ele quer enriquecer, é Ele que faz tudo, é Ele que doa bênçãos, dons às nossas vidas, e não é de nós. E eu vejo que às vezes a gente se embate em tantas bobagens, vamos assim dizer, que não nos leva a lugar nenhum. E as brigas que acontecem dentro das igrejas, fora das igrejas, entre igrejas, meu Deus, revela quão orgulhosos nós somos. E aqui nós temos um caso de um homem, ele era talvez o segundo homem mais importante
da Síria. Ele só perdia para o rei da Síria. E olhe lá, talvez ele fosse até mais, embora não tivesse o poder. Mas ele era de uma soberba e presunção que a gente consegue ver em toda a história aqui. A lepra, meus irmãos, era só um detalhe na história de Naamã. Talvez Naamã pudesse ter sido curado da lepra conforme os seus próprios moldes, os seus próprios padrões. Mas ele precisava ser curado não só da lepra, mas desse sentimento presunçoso e orgulhoso que ele tinha. Para curar a lepra de Naamã, não que Deus precisasse, mas Deus não estava interessado só em uma cura física daquele homem, Deus estava interessado em fazer algo muito maior na vida de Naamã, para que a partir de Naamã o nome dele fosse glorificado na Síria. Seria muito simples o profeta Eliseu dizer assim: vai em paz, você está curado. E ele ir e nada mudar na história dele. E ele continuar o mesmo homem, orgulhoso, presunçoso, prepotente, altivo. Ele precisava de um tratamento. E meus irmãos, quando somos orgulhosos, quando algo nos acontece que mexe com o nosso físico, com a nossa aparência, isso nos desmonta sobremaneira. Eu fico imaginando Naamã, um homem condecorado, cheio de medalhas, não poder andar na rua, na sua cidade, em Damasco, está entre o povo por conta da lepra. Ter lepra naquela época era completamente diferente de ter lepra hoje. Ter lepra naquela época era estar privado do convívio social, era uma doença incurável, era vergonhoso. A pessoa leprosa, ela tinha que anunciar que ela era leprosa, que ela era imunda. Imagina você estar num lugar sozinho, isolado, alguém se aproxima, você tem que gritar: imundo, imundo. Imagine para quem tem orgulho no coração, você ter que se denunciar como alguém que está imundo. Era assim que esse homem se sentia. E é assim que muitos se sentem diante de tantas adversidades que a vida nos impõe. Às vezes enfrentamos enfermidades que não se revelam no nosso físico, mas se revelam na nossa alma, se revela no nosso lado espiritual. E de repente você se sente leproso também. Você às vezes é excluído do convívio, porque você carrega dentro de si, da sua alma, algo que é visto como uma lepra contagiosa, e as pessoas precisam se afastar de você. Naamã, ele não conhecia o Deus de Israel. O Deus de Israel não representava absolutamente nada na vida de Naamã. Um evento curioso dessa história de Naamã é que o instrumento de Deus para que Naamã tivesse a possibilidade de cura foi de uma escrava. Alguém que numa batalha, numa peleja entre a Síria e Israel, foi levada cativa. Alguém que tinha tudo para odiar aquele homem. Aquele homem que a levou como escrava para morar no seu palácio. Aquela pessoa foi a pessoa que foi usada por Deus para dizer: olha, lá em Israel tem um profeta. Lá em Israel, se ele for lá na Samaria, ele vai encontrar um profeta, e aquele profeta vai curar ele da sua lepra. Alguém que não permitiu que as agruras da vida, que a sua falta de sorte, contaminasse o seu coração com ódio, com rancor, com mágoa. Porque
talvez outro no lugar daquela menina poderia dizer, bem feito, tomara que morra dessa lepra. Aí, o que ele fez comigo, agora está pagando um preço alto. Deus está vingando, sabe? Às vezes a gente usa o nome de Deus e diz, a vingança de Deus. Ele fez tanto que fez, aí agora está colhendo. Esses chavões que nós costumamos usar. Mas ela não. O ressentimento, mágoa, ódio, não ocupou o lugar do coração dela. O coração dela era um coração que sabia amar, apesar de ter sofrido. Apesar de ser escrava. Ela sabia amar. Ela se importava. E ela, talvez, em um murmúrio, porque o escravo não tem muita voz, ela falou assim, minha senhora, se meu senhor soubesse, conhecesse um profeta lá, ele ia ficar curado. Para quem está perdido, meus irmãos, qualquer sinal de possibilidade acende todas as luzes das possibilidades. Quem está entre a vida e a morte, quando ouve falar, olha, em tal lugar tem alguém que pode curar você, essa pessoa vai mover céus e terra para ir até aquele lugar, e a gente vê isso nos nossos dias. Quando alguém fica sabendo que em determinado lugar tem alguém que, pelo poder de Deus ou não, sei lá o quê, pode curar aquela pessoa, aquela enfermidade, a pessoa faz tudo que é possível. Empreende, gasta, investe, porque ela precisa conquistar aquilo que é o seu bem mais precioso, que foi perdido. E com Naamã não foi diferente, ele foi para o rei da Síria, o rei da Síria enviou Naamã com a comitiva, com presente, 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 8 mudas de roupa, tanta coisa, tanto presente, porque ele queria investir para que o seu general, o seu melhor general fosse curado. Só que a gente percebe que quando a gente não entende as manifestações de Deus e como Ele se manifesta, a gente faz as coisas tudo errado. A gente faz as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus. E quando a gente aprende que para se relacionar com Deus, viver uma vida com Deus, as coisas precisam ser feitas do jeito de Deus e não do nosso jeito. Do nosso jeito está tudo errado. Mas nós achamos que sabemos o jeito certo de fazer as coisas. Nós achamos o jeito de conquistar as coisas. O jeito de orar, o jeito de não orar, o jeito de interceder, de repreender. Achamos que temos a sabedoria para fazer as coisas. Eu lembro de uma história que um amigo meu me contou, de uma fila de oração. Sabe aquele momento de culto de oração, que de repente, vamos fazer a fila que nós vamos orar pelos enfermos, por alguém que tem um problema, e faz aquela fila, né? E esse amigo meu estava lá orando, e aí, em determinado momento, chegou uma pessoa na fila, ele botou a mão na cabeça, e fez uma oração aos nossos olhos, aos olhos humanos, uma oração meia boca, sabe? Uma oraçãozinha assim, fraca. E ela não saiu da fila. Falei assim, não. O senhor esqueceu de fazer assim, em nome de Jesus. Quer dizer, tinha que bater o pé forte e dizer assim, com muita autoridade, em nome de Jesus. Gente, não precisa nada disso. Repreender a enfermidade, você só precisa de fé. E dizer assim, eu repreendo em nome de Jesus. Você não precisa gritar, você não precisa plantar bananeiras, não precisa fazer. Mas só que nós convencionamos a forma de fazer. E até costumamos dizer, fulano tem uma oração forte. Meu Deus, meus irmãos, não existe oração forte e oração fraca. Oração é oração.
Forte é o Deus que ouve as nossas orações. Ele é Deus Todo-Poderoso. Você não precisa nem orar, Ele já responde a sua oração. Com certeza, Naamã achou que, levando todo aquele presente, ele ia voltar curado. Eu fico me colocando no lugar do rei de Israel. Que desafio! E meus irmãos, em Israel, na nação de Israel, depois da divisão do reino, não se levantou em Israel um único rei temente a Deus. Um único. E esse não seria diferente. Em Judá, houve alternância de reis temente a Deus, outros não. Mas em Israel, a começar de Jeroboão, Acabe, por aí vai, não se levantou um único rei temente a Deus. E esse não era diferente. Ele nem sabia sobre Deus de verdade. Ele não conhecia Deus. Ele era somente o rei de Israel. Um rei totalmente político, descompromissado com Deus, que ignorava, que tolerava os profetas, com medo do povo. Elias, Eliseu foram tolerados, por medo do povo. E aquele rei, quando recebeu aquela incumbência, eu estou te enviando o meu servo Naamã para que você o cure da lepra, ele disse, pronto, quer briga? Como é que eu sou algum Deus para fazer curar alguém? Quando a gente não conhece a Deus, que é o caso também de Naamã e do rei da Síria, a gente vai nos lugares errados, das pessoas erradas, e da forma errada. Naamã chegou lá diante do rei de Israel, mas o rei de Israel não conhecia Deus. E a menina que trouxe a informação, ela não falou que era o rei de Israel. Ela falou que em Israel, que na Samaria, tinha um profeta. E era aquele homem que precisava ser visitado. Mas imagine vocês, Naamã, o general, o segundo homem mais importante da Síria, ia atrás de uma casa do profeta, uma casa largada num lugar bem ermo, uma casa simples, sem nenhuma ostentação. Não, eu vou no palácio. Mas no palácio não tem Deus, não tem milagre, não tem a bênção de Deus, não tem profeta de Deus. O profeta de Deus muitas vezes está no erro, está nas casinhas, nas casas de pau a pique, nas casas abandonadas pelo deserto. E quando o rei rasgou as vestes e o profeta Eliseu ficou sabendo, eu fico pensando, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, e o rei rasgou as vestes e Eliseu ficou sabendo. Será que alguém mandou já tinha uma conexão ali, Wi-Fi, que possibilitou Eliseu saber. Você leu o texto, parece que foi assim na mesma hora, né? Parece que foi instantâneo. Mas Eliseu tinha algo que nem hoje, nem naquela época tinha. Ele tinha uma ligação direta com Deus que conhece todas as coisas. Ele sabia. E ele manda um recado. Naquela época não tinha celular, tinha molecular. Ele mandou o molecular avisar. Manda ele vir aqui, que ele vai saber que existe profeta em Israel. Naamã foi. Sabe aquela história assim, estou perdido mesmo? Eu vou. Só que, às vezes a gente vai atrás de Deus, da bênção de Deus, das coisas de Deus, e como eu já disse, a gente quer que seja do nosso jeito. E ele esperava que
ao chegar na casa do profeta, ou seja, ele nem desceu do cavalo, ele nem entrou na casa do profeta, nem o recebeu. Fico imaginando, pastor Fernando, alguém lá na sua casa, para você orar por ele, e você nem sair na porta para recebê-lo. É problema, não é? O profeta de Deus não está preocupado se alguém vai ficar satisfeito ou não. A preocupação do profeta é fazer a vontade de Deus. Só que nos nossos dias a gente tenta agradar e não consegue agradar as pessoas. A gente nunca vai conseguir agradar as pessoas. Mas o profeta bíblico, ele não está preocupado em agradar. Ele está preocupado em obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência a Deus, as coisas de Deus, da forma de Deus, é muito mais importante. E o interessante é que ele só manda um recado. Talvez Naamã tivesse a mesma expectativa daquela mulher da oração que eu falei aqui agora, que Eliseu viesse, movimentasse a mão, movesse lá, falasse, olhasse por cima, fizesse um gesto lá e dissesse, agora você está curado. Ele nem o recebeu e mandou um recado que, trazendo para os nossos dias, cabe muito bem. Manda ele tomar banho. Vá tomar banho no Rio Jordão. O recado é, lave-se 7 vezes no Rio Jordão e você ficará curado de toda a sua lepra. Era uma ordem clara, específica, com uma promessa. Não é, faça isso e vai ver se vai dar certo. Vamos fazer dessa forma, faça isso e você ficará curado. Era uma ordem. Naamã, cheio de orgulho, soberbo, arrogante, recebeu aquilo muito mal. Porque, como eu disse, a dificuldade de Naamã não era a lepra era só um estado que ele estava vivendo. O problema de Naamã era o seu coração. Era um homem que estava enfermo por dentro e por fora. Enfermo no seu físico, enfermo na sua alma, enfermo nas suas emoções, enfermo nas suas convicções a respeito de Deus, de quem é Deus. Era um homem que não temia Deus, que não temia ninguém na verdade. E tomar banho ia exigir dele um sacrifício maior do que ele estava acostumado a fazer. Porque, meus irmãos, um general daquele, com tanta patente, com tanta medalha, tão condecorado, ele se vestia com tantas roupas pesadas, que aquelas roupas nada mais era para mostrar para as pessoas quem elas achavam que ele era, mas na verdade aquelas roupas eram para esconder o que estava por trás dela, por debaixo daquelas vestes tão suntuosas, tão cheias de pompa e de formosura. Estava ali um homem leproso, adoecido de corpo, alma e espírito. Para mergulhar, algumas coisas seriam necessárias fazer. Por isso que a ordem desagradou tanto. Primeiro, descer do cavalo. Ele estava ali em cima do seu cavalo, com certeza, todo imponente, cheio de orgulho, e ele precisaria descer do seu pedestal. Na nossa vida não é diferente, meus irmãos. Muitas vezes nós nos encontramos em situações que nós precisamos descer do pedestal. Nós precisamos nos despir da nossa altivez, do nosso orgulho, do nosso ego.
tirar das máscaras que nos apresentam formosos para os outros, mas nós sabemos como as feridas fedem. Precisamos descer do pedestal para nos humanizar e reconhecer que Deus é soberano sobre as nossas vidas, que Ele é o Senhor de todas as coisas, que Ele é o dono de tudo, que nós não sabemos nem podemos nada, que não somos melhores do que ninguém. Sair da presunção de olhar para as pessoas com o nariz empinado, achando que somos melhores do que elas. Nós não somos melhores do que ninguém, por pior que você ache que alguém seja. Se tirar a graça de Deus da minha e da sua vida, não sobra nada, meus irmãos. Não sobra nada. Só sobra trapos de imundícia diante de Deus. Naamã precisava abrir mão dessa postura altiva, descer do cavalo, deixar de ser soberbo, tirar aquela roupa, revelando para todos, porque com certeza talvez estavam ali pessoas que nunca viram ele leproso, nunca conseguiram percebê-lo leproso, porque as vestes encobriam tudo. Mostrar as nossas fraquezas. Nós temos fraquezas, meus irmãos, todos nós temos. Temos limitações, temos fragilidades, debilidades. Mas às vezes o orgulho nos impede de ver o agir de Deus, nos impede de recebermos de fato de Deus a graça que precisamos para aquele momento. E além disso, a humilhação de se dobrar para mergulhar em um rio sujo, em um rio cheio de barro, águas barrentas. Porque, embora muitos tentam endeusar, idolatrar o Rio Jordão, o Jordão era um riozinho, muito ruimzinho. Não era água cristalina, como a gente vê em alguns rios, não. Quem já foi em Israel em algum lugar, viu lá uma água bem amarelada. E muitas vezes, meus irmãos, a gente percebe aqui na história de Naamã, são as comparações que fazemos das situações. Do tipo, os rios lá de Damasco são melhores. E por aí a gente começa a fazer as comparações. Não, eu não sou tão ruim quanto fulano. A fulano é muito ruim, mas eu sou melhor do que ele. Meus irmãos, a comparação, seja em que instância for, só traz prejuízo. Só traz prejuízo. Se você se comparar com alguém pior do que você fica soberbo, orgulhoso, se acha melhor do que aquela pessoa. Se você se comparar com alguém melhor do que você fica ali se achando nada. E não é bem assim, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é superior a ninguém, ninguém é pior do que ninguém. É a graça de Deus que nos move e que nos faz prosseguir a história da nossa vida. E aquele homem, por pouco, ele não voltou para casa frustrado e sem alcançar aquilo que ele foi buscar. Porque ele foi, de uma forma soberba e arrogante, ele foi procurar a cura no lugar errado. Naamã, ele não abria mão de estar no controle da situação. E esse negócio de controlar a situação acontece com a gente o tempo todo. Às vezes a nossa oração não passa de mera repetição, porque a gente pede para Deus fazer, mas a gente não permite nos nossos atitudes que Ele faça. A gente quer que Deus venha intervir
em uma situação na minha, na sua história, na sua vida, mas a gente não descansa para que Ele faça aquilo que Ele quer fazer. Porque a gente tem uma necessidade, nós somos seres humanos, temos a necessidade de estar no controle da situação. E lá na frente a gente se arrepende porque a gente vai achar que fomos nós que fizemos e não Deus. E a melhor coisa no nosso relacionamento com Deus é quando a gente percebe que nós não tínhamos condições nenhuma de fazer o que fizemos e aconteceu o que aconteceu, mas foi a mão de Deus sobre nós que fez que tudo acontecesse. E quando isso acontece, a gente olha para o céu e diz: louvado seja o nome do Senhor. E a soberba não continua no nosso coração. A gente precisa deixar Deus fazer o que Ele quer fazer. E aquilo que Ele quer fazer, Ele vai fazer. Quer eu queira, quer não queira, quer eu deixe, quer não deixe. Mas muitas vezes eu perco de poder observar o agir de Deus. As maiores vitórias de homens e mulheres de Deus, elas aconteceram quando elas entenderam que não podiam fazer nada, entregaram tudo nas mãos de Deus e descansaram na vontade e na soberania de Deus. Tem momentos na nossa história que parece que tudo está perdido. Você olha para os 4 cantos da sua vida e você pensa assim: não tem jeito mais. Acabou tudo. E aí você tem 2 opções: continuar se batendo igual um doido, ou parar e dizer: Deus, é contigo. Eu não aguento mais. Eu não dou conta de fazer. Eu não tenho capacidade. E aí Deus vem, por bondade e misericórdia, e fala: então dá licença. Deixa eu fazer do meu jeito. Deixa eu fazer do jeito que eu sei fazer. E o jeito de Deus fazer, normalmente é totalmente diferente do nosso jeito de fazer. Jesus frustrou tantas expectativas no seu tempo aqui na terra, de pessoas que queriam que Ele fizesse de um jeito e Ele fez de outro. Jesus curou vários cegos, mas não os curou do mesmo jeito, porque não existe uma fórmula mágica de fazer as coisas. Você nunca mais viu ninguém sendo curado da lepra mergulhando 7 vezes no Rio Jordão. Pode fazer romaria para lá e mergulhar, talvez não vai acontecer. Esse momento foi um momento, foi exclusivo, porque Deus se manifesta como Ele quer. Ele não nos dá um mantra, um manual, um ritual para você fazer e as coisas acontecerem. Não. Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus para fazermos conforme Ele vai dizer naquele momento, para aquela situação, de uma forma exclusiva. De uma forma exclusiva. Naamã foi procurar cura no lugar errado. Ele não abria mão de estar no controle. E a outra coisa que ele queria fazer era pagar. Quanto é que custa esse negócio aí de cura? Se for pouco que eu estou te dando aqui, eu tenho mais para dar. E as coisas de Deus, elas são de graça. A gente não precisa pagar para encontrar com Deus, para receber um milagre da parte de Deus. Deus não se vende, não se negocia. Meus irmãos, tem gente que tenta barganhar com Deus algumas coisas. Está errado, meus irmãos. Olha, eu vou dar tal coisa porque Deus vai me dar um tanto de coisa de volta. Deus vai resolver aquele problema, por isso que eu vou fazer essa... Meus irmãos, está tudo errado, não é assim não. A sua oferta, o seu dízimo, sua contribuição tem que ser fruto de uma experiência sua com Deus, de gratidão, de celebração. Não é para pagar alguma coisa.
Mas Naamã queria pagar. E mesmo depois de curado, ele ainda queria pagar. Queria dizer, olha, tome aqui, eu trouxe para você. E o profeta, não, você não entendeu. É de graça. A graça é de graça. Não tem preço. Geazi que sobrou depois, né? Os irmãos leram o resto da história depois. Pela seu desejo pelas riquezas, pelo ouro. Mas era de graça. Ele só precisava reconhecer Deus na vida dele. Eu fico imaginando Naamã naquela posição de humilhação, pastor Fernando. Despido, com roupas mínimas e mergulhando naquele rio, tendo que se abaixar ali para mergulhar, talvez se ajoelhando naquele rio, sujo, barrento, mergulhou, olhou, nada. Mergulhou, olhou, nada. Até que na 7ª vez, ele olhou, e diz o texto que a pele dele estava completamente limpa. Se tornou como a de uma criança. Sabe o que é isso? Muito melhor do que era antes da lepra. Muito melhor. Quando Deus faz do jeito de Deus, sempre é melhor. Sempre é extraordinário. Sempre é extraordinário. Eu fico imaginando o que aconteceu no coração de Naamã a partir dali. Percebam que na vida de Naamã, toda essa história ali foi tudo um processo. Ele não recebeu a ordem e falou assim, oh, legal, deixa comigo, eu vou lá fazer. Não, ele estava resistente. Se não fosse os seus servos ali para dizer assim, se ele tivesse pedido algo difícil, você não faria? Que dirá uma bobagem dessa, mergulhar no rio? Bobagem aos olhos de quem é um servo. Mas de quem é uma autoridade cheia de soberba, de pompa, não era bobagem. Era se despir dele, de orgulho, de altivez e de soberba. E eu fico imaginando que foi um processo. A cada mergulho, ele ia se quebrantando, se despindo ainda mais desse orgulho, dessa altivez, dessa soberba. Porque poderia ser 1, 2, 3, ele precisou de 7 vezes. Não sei porquê, não queira colocar aí nada miraculoso no número 7, não preocupe com isso, mas preocupe que ali havia um processo de cura interior, exterior de Naamã. Era um processo. E ele foi curado, não na obediência de alguém que acredita numa palavra de Deus, mas na obediência de alguém que num processo começa a abrir os seus olhos e perceber quem ele era e quem Deus é na vida dele. Naamã foi curado. E ele volta ao profeta e ele apresenta algo que mostra que a cura dele se deu também nos 3 estágios da vida dele. Foi uma cura física, foi uma cura do seu interior, da sua alma, e foi uma cura espiritual. Ele já não estava mais satisfeito em adorar nenhum outro Deus. E ainda pede, olha, não leve a mal, se porventura, na hora que o rei, meu senhor, for adorar o Deus lá na hora da adoração, se eu ter que me curvar, mas o meu coração não está ali. E eu quero levar terra daqui, porque eu preciso adorar um Deus
Nenhum outro lugar há um Deus como Deus, senão em Israel. E eu preciso carregar essas terras, porque eu não vou fazer holocaustos, sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Eu não sei o que isso mudou ali na Síria, mas eu tenho certeza que esse homem saiu dessa experiência, curado da lepra e transformado no seu interior. Aleluia. Talvez um homem melhor, mais humilde, mais quebrantado, consciente de que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Aleluia. Às vezes nós precisamos viver um processo como esse. Quantos de nós carrega na alma um orgulho tão forte, uma soberba tão grande, uma altivez de espírito? Às vezes olhamos para algumas pessoas com julgamentos, apontamos dedos para as pessoas, e às vezes carregamos feridas, talvez não no corpo, às vezes também no corpo, mas na nossa alma. Temos uma alma adoecida por conta da vaidade, do orgulho, da soberba, da presunção, da prepotência. Relacionamento com Deus exige coração quebrantado. O salmista diz que um coração quebrantado o Senhor não despreza. Não despreza. Deus não se impressiona com os nossos títulos, com a nossa posição. Deus não se impressiona com nada disso. Deus não se impressiona com a nossa santidade que queremos apresentar diante dele. Deus não se impressiona com nada disso. Deus não se impressiona com o nosso culto. Não, ele não se impressiona. Deus se impressiona. Não se impressiona. Deus quer ver em mim e em você um coração rendido, quebrantado, humilhado diante dele. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte. Tem coisas que só não acontecem na nossa vida, porque o nosso coração é orgulhoso. E vamos viver amargamente, e vamos morrer amargamente, porque nós não nos dobramos diante da soberania de Deus. Que nesta manhã possamos pedir a Deus misericórdia pelas nossas vidas, para que possamos ser aquilo que Deus quer que sejamos. Homens e mulheres quebrantados, dependentes única e exclusivamente dele. E eu quero finalizar com uma história de um pregador. E o pregador, quando ele é recém-saído do seminário, meu Deus, só Jesus na causa, que ele acha que sabe tudo. Pastor Hélio Lourenço, saudosa memória, ele disse que quando ele saiu do seminário, sabia resolver todos os problemas da igreja. Ele resolvia tudo. Depois dos primeiros anos de ministério, ele percebeu que ele não sabia tanto assim. E depois de mais de 30 anos de ministério, ele percebeu que ele não sabia de nada. É mais ou menos assim. E esse um pregador, mais ou menos nesses moldes, recém-saído do seminário, cheio de teologia, foi convidado para pregar numa igreja. E nessa igreja tinha um pastor já jubilado, todo. E aquele homem subiu para pregar, que não era ele, estava flutuando, cheio de pompa, cheio de palavras rebuscadas. Não dependia de Deus, dependia do seu conhecimento. E meus irmãos, conta a história que a mensagem foi horrível. E ele percebeu que a mensagem foi horrível. E quando o pregador percebe que a mensagem foi horrível, ele murcha
E aquele homem que subiu altivo desceu miudinho. E aí aquele pastor, cheio de experiência, bateu no ombro dele e falou assim: olha, se eu tivesse subido como você desceu, você teria descido como você subiu. A gente precisa aprender essas coisas. A altivez não nos leva para lugar nenhum, a não ser para baixo. Para baixo. A dependência de Deus nos leva cada vez mais alto. Porque a gente percebe que é Ele e não nós que faz as coisas acontecerem. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus.